Então, galerinha, essa aula aqui é para revisão do simulado da gente, tá certo? O que vocês vão fazer amanhã no simulado, a gente vai ver aqui essa revisão. Eu vou compartilhar uma tela com vocês que foi da aula da professora Natália, que vocês assistiram com ela, que é essa aula aqui, ó. Chegou para vocês aí o slide? Sim. Chegou, não foi? Pronto. Deixa eu aumentar ele aqui. Ficou maior aí para vocês, gente? Tem aqui Carlos dizendo, não estou conseguindo ouvir. Não estou conseguindo escutar. Carlos está dizendo, Carlos, vê só. Se você estiver me escutando agora, tem um microfonezinho que você pode ativar ele. Gente, isso aqui é uma sala de aula virtual. Eu vou pedir para que vocês interajam comigo. Diga se está tendo dúvida, para eu poder ir tirando essas dúvidas de vocês, tá ok? Tá ok. Tá bom assim? Ok. Vamos lá. Essa aula aqui, essa primeira aula aqui, esse primeiro slide é o de Natália, é sobre adição e subtração de monômios, tá certo? Deixa eu ver aqui no bate-papo se alguém está falando. Não estou escutando nada. Alguém está? Todo mundo está escutando. Só Carlos que não está. Alguém poderia mandar uma mensagem no WhatsApp para Carlos para dizer a ele para ativar o microfone dele, por favor? Sim. Pede para ele ativar o microfone. Diga a ele que tem o símbolo de um microfone, tem desativar ou ativar o microfone. Podemos, gente, começar? Vamos lá, ó. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me dizendo que a gente vai tirando aqui, tá bom? Ele diz assim, ó, expressões algébricas. Nas expressões algébricas, aparecem letras e números, e as letras são chamadas de variáveis. As letras, pode ser x, y, z, elas são chamadas de variáveis. Podemos substituir as variáveis por números e efetuamos os cálculos. Observe o exemplo. Aí no exemplo ele diz assim, calcular o valor numérico de 2x mais 3a para x igual a 5 e a igual a menos 4. Gente, vê só, nessa expressão numérica aqui, nessa expressão algébrica, eu vou substituir esses valores que ele me deu. No lugar de x, eu substituo por 5 e no lugar de a, eu substituo por menos 4. Alguma dúvida disso? Não. Não, né? Então, eu vou ficar com a expressão 2x mais 3a. Então, vai ficar 2 vezes x, mas o valor de x é 5. Então, eu substituo no valor de x por 5. Mais 3 vezes a, ou seja, mais 3 vezes menos 4, porque o valor de a é igual a menos 4. E aqui, primeiro nessa expressão, eu resolvo as multiplicações. Então, 2 vezes 5 dá 10, mais 3 vezes 4, 12, né? O mais do 3 com o menos do 4 dá menos 12. Oi, quem está falando? É, o Carlos, não estava Carlos. escutando você desde o começo. Dá para repetir? Dá. Carlos, no Zoom ele tem a opção de ativar vídeo e ativar o microfone, tá certo? Então você ativou agora. Tá me escutando bem, Carlos? Tô. Pronto, muito bem. Bem-vindo à nossa aula, tá bom? Então, Carlos, ele diz aqui nas expressões algébricas o seguinte, ó. Nas expressões algébricas, a gente começou agora, tá bom?
nas expressões algébricas aparecem letras e números. E essas letras podem ser qualquer letra, tá bom? Pode ser X, Y, Z e números. E as letras são chamadas de variáveis. Elas também podem ser chamadas de incógnitas, tá bom? Podemos substituir as variáveis por números e efetuamos assim os cálculos. Observe os exemplos. O exemplo 1, calcular o valor numérico dessa expressão, ó, 2x mais 3a. Agora ele diz aqui embaixo, ó, para x igual a 5 e para a igual a menos 4. Ou seja, no lugar do x, eu vou substituir por 5 e no lugar de a, eu vou substituir por menos 4. Alguma dúvida nisso? Não. Não. Né? Então, ó, Não. eu tenho 2x mais 3a, que é a expressão que ele pede para calcular, porém, no lugar de x, eu vou substituir por 5, porque x é igual a 5, e no lugar de a, eu vou substituir por menos 4, porque ele diz que a equivale a menos 4. Então, primeiro fazendo a multiplicação dessa expressão, 2 vezes 5 dá 10, repito o sinal de mais, e 3 vezes 4 dá 12, e o 4 está negativo, repito o sinal de menos. Agora eu faço o jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos vai dar quanto, gente? Mais com menos dá o quê? Gente, vamos lá. Mais com menos dá menos. Tá bom? Olha, mais com mais dá mais. Menos com menos também dá mais. Mais com menos ou menos com mais dá menos. Então, vai dar menos 12 aqui, ó. Mais com menos vai dar menos 12. Agora, esse 10 aqui, que está sozinho, quando ele não tem nenhum sinal à sua esquerda, ele é positivo ou negativo? Hein, gente? Pessoal, vocês estão aí me escutando? Se tiver dúvida, não tem problema não. Pode dizer, professor, eu não entendo isso ainda não, que eu explico, tá certo? Estão me escutando? Sim. Ô, professor, Oi? eu não estou entendendo esse cálculo. Não está entendendo? Veja Eu só. também não. A expressão que ele me dá não é 2x mais 3a. Isso. Agora, no lugar de x, a gente vai substituir por quanto? Por 5, não é isso? Ele não diz que x é igual a 5. E no lugar de a, eu vou substituir por quanto? Por Menos menos 4. 4, tá bom? Então, vamos lá. A expressão é essa, ó, 2x mais 3a. Coloquei ela aqui, tá certo? 2x mais 3a. Agora, no lugar de x, a gente substitui por quanto, gente? Por 5. Quando eu tenho 2x, galerinha, que eu não tenho nenhum sinal aqui, aqui está sendo feita uma operação de multiplicação. Então, 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. 3a é a mesma coisa que 3 vezes a. Ok? Tá certo? Ok. Agora, vamos lá. No lugar de x, eu vou substituir por 5, porque ele diz que x é igual a 5. Então, eu vou ter 2 vezes 5, substituir no lugar de x por 5, mais, agora eu vou fazer 3 vezes a, sendo que a é igual a quanto, galerinha? Igual a menos 4. Então, no lugar do a, eu vou substituir por menos 4. Então, vai ficar 3 vezes menos 4. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, eu tô entendendo. Gente, eu tenho aqui nessa expressão aqui, multiplicação e adição. Pela regra da expressão numérica, primeiro a gente resolve multiplicação, tá certo assim? Então, eu vou ter, ó, 2 vezes 5, que dá quanto? 10. Tá bom? Deixa eu colocar mais alunos aqui para dentro da nossa sala de aula virtual. Tá entrando o Júlio Victor e Alex. Iveson também, então tá chegando mais gente aqui. Deixa o pessoal entrar na sala. Bom dia para quem está entrando agora. Gente, estão me escutando? Todo mundo está me escutando? Todo mundo está me Sim. escutando, né? Então, vamos lá. Ó. Primeiro, eu faço a multiplicação. Então, 2 vezes 5 dá 10. Né? E 3 vezes 4 dá 12. Eu coloquei sinal de mais aqui na frente. E aqui, como 4 é negativo, eu coloquei o sinal de menos do 4, tá certo? Aí, eu vou fazer esse jogo de sinal. Mais com menos dá quanto, gente?
mais com menos dá menos, não é? Menos. Dá Então, eu vou menos. ficar com 10 positivo, porque quando eu não tenho o sinal à esquerda do número, ele é positivo. Então, eu vou ficar com mais 10 e menos 12. Mais 10 e menos 12 tem sinais diferentes. E sinais diferentes subtrai e repete o sinal do maior número. Então, o resultado dessa expressão vai ser igual a menos 2. Alguma dúvida? Ô, professor, Não, Não. agora eu entendi direitinho. professor, Pode falar. sempre o jeito que ela tiver escrito, tipo, em cima, tipo esse exemplo aí, vai ser o jeito que vai armar. Ele pede para encontrar o valor, né, dessa expressão algébrica quando x for igual a 5, então você vai substituir no lugar de x por 5, quando a é igual a menos 4. Então, no lugar de a, você substitui por menos 4, tá certo? Vamos ver mais exemplos pela frente. Deixa eu passar aqui o slide. Segundo exemplo, ó. Calcular o valor numérico de x ao quadrado menos 7x mais y para x igual a 5 e y igual a menos 1. Beleza? O que é que a gente vai fazer nessa expressão aqui, gente? No lugar de x, nessa expressão, a gente vai substituir por quanto? Me digam aí. Nessa expressão algébrica, ele pede para substituir x igual a quanto? Olha aqui, gente. X igual a quanto? X igual a 5. Acompanhe sempre o cursor do mouse, tá bom? X igual a 5. E no lugar de y, a gente vai substituir por quanto? Menos 1. Menos 1. Muito bem, aqui, ó. X vai ser igual a 5 e y igual a menos 1. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, x ao quadrado menos 7x mais y, e colocar ela aqui, tá certo? Oi? Mas o x ao quadrado conta como um x? Conta. Veja só, o x está elevado ao quadrado, tá certo? Ah, entendi. Aí vai ser 5 elevado ao quadrado, né? Isso, muito bem. Então, eu vou ter, ó, x elevado ao quadrado menos 7x mais y. No lugar desses dois x aqui, tanto x elevado ao quadrado como o x está junto do menos 7, esses dois x aqui vão ser substituídos por 5, tá certo? E no lugar do y, eu vou substituir por menos 1. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não. Então, ó, no lugar desse x, eu substituo por 5. Como esse x está elevado ao quadrado, então vai ficar 5 elevado ao quadrado, tá certo? Menos 7 vezes x. Mas quem é x? 5. Mais y. Mas quem é y? Menos 1. Por que eu coloquei esse menos 1 dentro do parênteses? Porque note que aqui eu tenho um sinal de mais. Eu não posso ter um sinal de mais colado com o sinal de menos. Então, para separar esses dois sinais, a gente separa com o sinal de parênteses. Alguma dúvida nessa substituição, nessa segunda parte? Não. Não, né? Agora a gente vai calcular primeiro a potência. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, tá bom, gente? Tem gente que costuma dizer que 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 2, que dá 10. Isso é falso, isso está errado, tá bom? Isso aqui é uma potenciação. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Aqui, ó, repito o sinal de menos e vou fazer essa multiplicação. Ó. 7 vezes 5 dá 35. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida? Nenhuma, né? Não. Agora, jogo de sinal aqui, ó. Para tirar esse menos 1 do parênteses. Mais com menos dá menos. Então, menos 1 já fora do parênteses. Alguma dúvida nessa terceira parte, gente? Tem dúvida não, né? Agora, vamos lá. A esquerda do 25, quando não tem sinal, é positivo. Então, você vai fazer a operação do 25 com 35. O 25 é positivo e o 35 é negativo. Quando eu tenho dois números que possuem sinais diferentes, o que é que a gente faz, gente? Dois números com sinais diferentes, a gente subtrai e repete o sinal do maior número. 35 menos 25 dá 10.
o maior número é 35 e o símbolo do 35, o sinal do 35 é negativo. Então, 25 menos 35 dá menos 10. E repito, menos 1 aqui da expressão. Agora, note que eu tenho menos 10, menos 1. Esses dois números não têm sinais diferentes, e sim, eles têm sinais iguais. Como é que a gente faz quando os números possuem sinais iguais? A gente soma e repete o sinal do maior número. 10 mais 1 dá 11 e repito o sinal e repete o sinal, né? Como menos é igual para todos, vai ficar negativo. Então, sinais iguais, soma e repete o sinal. 10 mais 1 dá 11 e repito o sinal de menos. Alguma dúvida? Pra Não. falar a verdade, eu tô com a dúvida ali no 25 menos 35. Aí o senhor falou que é menos no 10. Então, veja só. 25 menos 35. Quando o 25 não tem sinal à sua esquerda, ele é positivo ou negativo? Positivo, não é isso? Para ser negativo, eu tenho que colocar o sinal de menos. Mas quando não tem nenhum sinal à esquerda do número, subentende-se que ele seja positivo. Então, o 25 tem sinal de mais e o 35 tem sinal de menos. Esses dois números aqui possuem sinais diferentes. E sinais diferentes subtrai e repete o sinal do maior número. 35 menos 25 dá 10. O maior número é 35 e 35 é negativo. Alguma dúvida? Não. Não, né? E repito, menos 1. Então, eu fiquei com menos 10, menos 1. Como agora esses dois números possuem sinais iguais a gente soma e repete o sinal. 10 mais 1 dá 11 e repito o sinal de menos, que é comum para os dois números. Alguma dúvida, gente? Agora não tem. Pronto. Tenho não. É aqui, ó. Monômios. O que são monômios? São expressões algébricas formadas pelo produto, ou seja, produto significa multiplicação, pela multiplicação de dois números, coeficiente, que é o número, e por uma ou mais letras, que se chama parte literal, formando um termo. Esse termo também pode ser formado apenas pelo coeficiente ou pela parte literal. Exemplo, 9. Professor, Oi? professor, Oi? seu áudio no meu telefone tá péssimo, tá chiando. É mesmo? Então eu vou pedir. Então Aqui eu tá vou... normal. Oi? No meu tá normal. Tá No meu também normal? tá normal. Tá normal no meu. O meu tá chiando. Fica, tipo, o senhor tá falando, aí fica falha. Aí depois volta ao Entendi. normal, depois falha de Deve novo. ser tua internet. Gente, vê só. Eu estou dando essa aula aqui de revisão, mas lembrem-se que essa aula aqui a professora Natália deu para vocês, então vocês têm o dia todinho hoje para assistir essa aula por ela. E eu dei aula sobre multiplicação e divisão de monômio. Vocês assistiram as minhas aulas sobre multiplicação e divisão de monômio? Vocês assistiram? Eu assisti. Eu Assistiram? assisti. Vê só, Sim. galerinha. Para vocês fazerem um bom simulado amanhã, vocês vão ter que assistir essa aula. Sabe por quê? Essa nossa aula aqui ela tem duração apenas de 40 minutos e já chegamos à metade. E eu ainda estou no primeiro slide. Porém, essa aula aqui, eu vou mandar o link dela. Ela está sendo gravada por mim. Eu vou mandar o link para Dona Fátima. E Dona Fátima vai colocar essa aula lá na plataforma, tá certo? Agora, é bom que vocês assistam essas aulas de monômios, tanto comigo como com a professora Natália. A professora Natália ficou com adição e subtração de monômio e eu fiquei com multiplicação e divisão de monômio. E são essas operações que vão cair amanhã no simulado, tá certo? E esse simulado vai valer nota. Então, vamos continuar aqui. Para ser monômio, gente, tem que ter apenas um termo. Por exemplo, 9 é um monômio. 0 é um monômio, x ao quadrado, y, z ao cubo é um monômio, por ter só um Professor. termo. Oi? Por que eles são um monômio? Veja só, aqui não seria um monômio se eu tivesse 9 mais x. 9 seria um termo e x seria outro termo. Então, aí não seria um monômio. Mas quando eu tenho apenas um termo, você pode ver que aqui eu não tenho operação nenhuma entre um termo e outro termo. Por exemplo, aqui, x ao quadrado, y, z à terceira, mais x ao quadrado.
eu não tenho aqui um sinal de mais e um x ao quadrado representando outro termo. Então, eu não tenho um monômio. Para ter um monômio, tem que ser apenas um termo. O próprio nome já Professor, diz, ó, mono. Mono significa um, tá certo? Quem falou? então qualquer número pode ser um monômio? Qualquer número ou qualquer letra. Aqui, ó, Ah, 9 é um monômio, 0 é um monômio. Esse termo aqui, ó, x ao quadrado y, z ao cubo é um monômio. Menos 7a é um monômio e xy é um monômio. Agora, se tivesse aqui um mais alguma coisa ou um menos alguma coisa, teria mais de um termo. Então, deixaria de ser monômio e passaria a ser polinômio, tá certo? Então, os monômios podem ser constituídos apenas de número, apenas de letra, ou a junção de número com letra. Alguma dúvida? Não. Agora, não. fala um pouquinho sobre os coeficientes. Coeficiente é o número que acompanha a parte literal, seja ela qual for. Gente, coeficiente é a parte numérica. Né? A letra é chamada de parte literal. Exemplo, 5x menos 3y mais z. Aqui, nessa expressão, quem são os coeficientes? Coeficientes são os números. Quem são os X, coeficientes? Y Quem são os e Z. coeficientes? Oi? X, Y e Z. Não, os coeficientes são a parte numérica, gente. São os números. Quem são os coeficientes nessa expressão? Quem são os coeficientes? Os 5 e coeficientes 3? é o 5, o 3. Eu tenho mais algum número aqui junto do Z? Não. Tenho. Ele não precisa aparecer, mas a gente tem que saber que ele existe. Quando o Z, e quando qualquer letra, seja ela X, Y, Z, qualquer letra esteja sozinha, o número que está invisível à sua esquerda é o número 1. Olha aqui, ó. Aqui, acompanha o mouse. O coeficiente da variável Z é 1. Então, aqui, ó, à esquerda do Z tem o número 1. Ele não precisa aparecer, mas a gente sabe que ele existe. Por quê? Porque a letra multiplicado por 1 dá igual à própria letra, por isso que a gente não precisa colocar o 1, mas ele existe, tá certo? Então, o coeficiente da variável x é 5, o coeficiente da variável y é menos 3 e o coeficiente da variável z é 1. Alguma dúvida nisso? Não. Não, né? Não. Agora vou falar um pouco sobre monômios semelhantes. A palavra semelhante é igual, tá certo? Monômios iguais, com letras iguais. Então, os monômios semelhantes possuem a mesma parte literal, ou seja, a mesma letra. Aí aqui eu tenho, gente, eu estou na contagem regressiva agora da aula. Falta 10 minutos para acabar, tá certo? A aula está Tá certo. faltando 10 minutos para acabar. Rapidinho aqui. Espera aí que a minha tela saiu. Deixa eu voltar aqui. Rapidinho. Deixa eu voltar aqui para a tela que eu estava, que ele tirou de pronto agora. Vamos lá. Os monômios semelhantes possuem a mesma parte literal. Aqui, 5x ao quadrado e 7x ao quadrado. As partes literais são as mesmas? São x ao quadrado e x ao quadrado. Note que ele não está falando de coeficiente. Os coeficientes podem ser diferentes. No caso aqui, o coeficiente desse x ao quadrado é o 5 e o coeficiente desse x ao quadrado é o 7. Para ser monômio semelhante, ele não precisa ter a mesma parte numérica. Ele tem que ter a mesma parte literal, tá certo? Outro monômio semelhante aqui, ó. Menos 3ay elevado ao cubo e ay elevado ao cubo. Note que eles têm aqui a mesma parte literal. A parte numérica desse ay ao cubo é menos 3 e a parte numérica desse ay ao Professor. cubo é 1 invisível que tem aqui. Pois não? Professor, Pois não? Pode dizer. seu áudio não tá saindo no meu telefone. Não está saindo. Não, Pra eu tô mim vendo tá. o que você tá falando, mas não tá saindo, não. Tipo, não tá, uma hora sai e depois... O meu também tava assim.
Minha mãe fez um negócio aí pegou. O meu tá normal. Ativou o microfone você? O meu tá normal também. Ativou o microfone. Professor, eu tô escutando as meninas falando, mas eu não tô escutando o senhor, não. Vê só. Para ela que não está me escutando, gente, mande uma mensagem depois dessa aula, dizendo que essa aula está sendo gravada e que ela vai poder assistir hoje, quando Dona Fátima colocar na plataforma. E, gente, para todo mundo aqui, assistam as aulas sobre monômios. Eu já dei 2 aulas sobre monômios, uma de multiplicação de monômio e uma de divisão de monômio. É muito importante que vocês assistam e assistam as aulas da professora Natália. Inclusive, essa aula que eu estou dando aqui é uma aula dela, tá certo? Não esqueçam e coloquem isso no grupo do WhatsApp, tanto do 8º ano A como do 8º ano B. Tá certo assim, gente? Tá bom? Tá, Alguém me entende? professor. Pronto, por favor, não esqueçam. Então, aqui, ó, monômios que apresentam a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes. Aí, aqui eu tenho, ó, exemplo de monômios: 3A, 7AB, 8A ao quadrado. Tudo isso daqui são exemplos de monômios, ou seja, número e letra que só tem um termo. 3A é um termo, 7AB é um termo. Então, isso tudo aqui que está nesse quadro são exemplos de monômios, tá bom? Agora eu vou falar para vocês a respeito de grau de um monômio. O grau de um monômio de coeficiente não nulo, ou seja, de coeficiente que não é igual a zero, é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Veja os cálculos do grau dos graus dos monômios. Aí ele tem aqui, ó, 23x ao cubo, y ao quadrado. Aí eu pergunto, qual o grau desse monômio que está elevado, que é x elevado à terceira? Qual o grau desse monômio? Grau 3. Agora, y elevado ao quadrado, qual o grau desse monômio? Grau 2. O que é que você vai fazer com esses expoentes? Somar. 3 mais 2 igual a 5. Então, 23x à terceira, y ao quadrado, esse monômio ele tem grau 5, porque você somou os seus expoentes. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Nessa eu não entendi nada. Aqui a gente está falando de grau de monômio. Gente, vocês assistiram essa aula com a professora Natália? Vocês assistiram? Não. Gente, se vocês não assistiram essa aula com a professora Natália, vocês vão ter muita dificuldade nessa aula. Essa aula aqui era só para tirar alguma dúvida, gente. Vocês têm que ir lá no YouTube, procurar as aulas do professor Leonardo Mendes e as aulas da professora Natália Miranda e assistir todas. Então, hoje vocês vão tirar o dia para poder assistir as minhas aulas e as aulas dela, né? Para poder fazer um bom simulado amanhã, porque senão vocês vão chegar amanhã e não vão saber de nada. Tá certo? Eu tô revendo as aulas de novo. Pronto, revejam as aulas de novo. Gente, vê só. A minha aula aqui está na contagem regressiva. Ela está faltando 2 minutos para terminar. Então, não vai dar tempo de a gente ver mais nada. E agora eu vou ter que conversar um pouco com vocês a respeito disso, tá bom? Deixa eu colocar aqui o meu vídeo. Todo mundo está me vendo aí, gente? Vê só, galerinha. Agora é sério. Agora é sério. Eu e a professora Natália estamos gravando excelentes aulas na escola, tanto na escola como pelo Zoom também. A minha última aula foi gravada pelo Zoom. E a gente está preparando essas aulas com muito carinho para vocês. E a gente está indo gravar na escola essas aulas e está postando no YouTube. Mas tem alunos que não estão indo lá assistir essas aulas. E essas aulas, gente, vai dar suporte para que vocês possam amanhã fazer uma boa prova. Se vocês não assistirem essas aulas hoje, com certeza vocês não vão fazer uma boa prova. Porque tudo que a gente colocou nessa prova é relacionado a essas últimas aulas de monômios. Então, a professora Natália ficou com adição e subtração de monômio e eu fiquei com multiplicação e divisão de monômio.
aulas excelentes para que vocês possam assistir e tirar todas as dúvidas. E essas aulas gravadas no YouTube, você pode voltar a parte que você não entendeu a hora que você quiser. Pronto, então vocês vão assistir essas aulas hoje para fazer uma boa prova, tá certo assim? E peço também que vocês divulguem no WhatsApp para o restante do pessoal, tanto do 8º A como do 8º B, assistirem também essas aulas para fazer uma boa prova amanhã. Tá bom, gente? Ok. Ok? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui, tá bom? E não deixem de assistir as aulas de matemática, tá bom? Então, gente, até a próxima. Um beijo para vocês e fiquem com Deus, tá bom? Uma boa semana e uma boa prova amanhã, tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Um abraço.